Neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esta bolsinha de tecido super charmosinha. Ela é pequenininha, mas cabe tudo que a gente precisa levar. Bora costurar? Oiê, eu sou a Lupanitius e se você gosta de uma bolsinha de tecido prática, charmosa, com acabamento impecável, essa bolsa é para você. Ela é uma bolsinha de tecido estruturada com manta R2. Tem uma tampa que ela cai sobre a bolsa, então ela fica mais como um detalhe na bolsa. Tem dois bolsinhos internos e tem uma alça transversal que você pode adaptar ao tamanho que você quiser. É aquele tipo de bolsa super prática, tem um tamanho perfeito e você pode mudar completamente a bolsa dependendo dos tecidos que você escolher. Bora lá ver então como que eu fiz esta bolsinha de tecido. Materiais utilizados. Para frente e trás da bolsa, 2 vezes no tecido externo, na sarja preta, 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no tecido de forro na tricoline, de acordo com o molde. O molde já tem margem de costura. Pode cortar na linha sem deixar margem de costura. Você encontra o link do molde em 2 lugares, afixado no primeiro comentário deste vídeo ou direto no nosso grupo do Telegram. Nos 2 lugares eu vou deixar também um esquema de medidas para quem não tem impressora. Mas atenção, para dar tudo certo no final, encaixar frente, trás e fole, tem que seguir direitinho o molde, tá bom? Para o fundo do fole, 1 vez no tecido externo, na sarja preta, 1 vez na manta R2 e 1 vez no tecido de forro na tricoline, de acordo com o molde. O molde também já tem margem de costura. Para a canaleta do zíper, 34 por 3 centímetros, 2 vezes no tecido externo, na sarja preta, 2 vezes na manta R2 e 2 vezes no tecido de forro na tricoline. 34 centímetros de zíper de metro número 6. Se você usar um zíper mais estreito, aumente a largura dos tecidos da canaleta do zíper. Um cursor para os bolsos internos, 20 por 30 centímetros, 2 vezes no tecido de forro. Para o viés de acabamento interno, 85 por 3 centímetros, 2 vezes no tecido de forro. Você pode usar viés pronto se preferir. Para a tampa da bolsa, 21 por 50 centímetros no tecido estampado. Para as bases da alça, 8 por 8 centímetros, 2 vezes na sarja preta. 2 passadores de 2 centímetros de espaço interno. Alça transversal, 140 por 8 centímetros no tecido externo, na sarja preta. Passo a passo. Vou começar com os bolsos internos. Dobro direito com direito, alinhando as bordas do tecido. Costuro nestas 2 laterais. Aqui embaixo eu não costuro. Costurei. Corto os cantinhos para não fazer volume quando virar para o direito. Viro para o direito. Empurra a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou passar a ferro. Ficou assim. Fiz uma costura de segurança aqui embaixo. Dobrei ao meio para marcar a metade. Vou repetir a mesma coisa com o outro bolsinho. Eu imprimi os moldes da parte da frente e trás da bolsa. Uni as 2 partes pela linha tracejada e colei com durex. No tecido de forro da parte da frente e da parte de trás da bolsa, eu transfiro o molde pelo direito. Traço também as marcações. Como este molde já tem margem de costura, eu vou cortar o tecido na linha do molde. Eu passo as marcações um pouquinho para dentro do molde para não sumir tudo quando eu cortar o tecido. Posiciono o bolsinho interno com a parte aberta para baixo, a parte dobrada está para cima. Alinho as metades e também com a linha de baixo. Vou costurar nessas 2 laterais. Ficou assim. A partir de agora é diferente a parte da frente e a parte de trás da bolsa. Eu vou fazer a frente da bolsa.
Uni tecido externo e manta com cola spray. Pode ser costura de segurança também. Sobre a manta, eu posiciono o tecido de forro com o bolsinho. Vou cortar tecidos e manta na linha do molde e fazer uma costura de segurança para prender tudo. Agora eu vou fazer a parte de trás. Eu vou fazer a tampa da bolsa. Eu quero uma tampa bem molinha, que vai acomodar sobre a bolsa. Nem vai ter fecho, nem manta para estruturar. Dobro o tecido direito com direito. Vou fazer uma costura nestes 3 lados. Aqui onde está dobrado, eu costuro com uma margem de costura bem pequenininha, porque essa costura vai ajudar a fazer o arredondado da tampa. Costurei. Estou usando uma tampa de Nescau que tem 10,25 centímetros de diâmetro. Encosto a tampa nas costuras e traço o arredondado. Vou costurar sobre as linhas. Costurei. Vou cortar a sobra de tecido com tesoura de picote. Viro para o direito. Empurro a costura com algum objeto de ponta arredondada. Vou fazer um pesponto aqui e uma costura de segurança aqui. E a tampa ficou assim. Agora eu vou fazer a parte de trás da bolsa, onde eu vou colocar a tampa. Eu tô com tecido externo, a sarja preta e a manta, e eu tracei o molde na manta. Fiz uma costura de segurança um tiquinho para dentro do molde. Corto sobre a linha do molde. Vou marcar a posição da tampa. Ou eu posso marcar 3 centímetros da borda de cima ou acompanhar a marcação que eu deixei no molde. Posiciono a tampa com o direito para baixo. Centralizo pelas metades, daquela marcação para baixo. Vou fazer uma costura com uma margem bem estreitinha, de meio centímetro. Costurei. Corto as pontinhas para elas não aparecerem. Tombo a tampa para o direito. Vou fazer uma costura definitiva, com uma margem de costura ou de 0,75 ou até mesmo de 1 centímetro. Ficou assim. Olha aqui este acabamento, a pontinha ficou toda escondida. Posiciono o tecido de forro com o bolso e eu vou unir com a parte externa com uma costura de segurança em toda a volta. Ficou assim. A parte da frente ficou muito parecida com a parte de trás, só não tem a tampa. Eu vou fazer a canaleta do zíper. Sobre o direito do zíper, eu posiciono a sarja preta que eu já uni com a manta com uma costura de segurança. Vou fazer uma costura de segurança para prender com o zíper. Ficou assim. Sobre o avesso do zíper, eu posiciono o tecido de forro com o direito para baixo. Vou fazer a costura definitiva usando o próprio pé calcador para zíper como margem de costura. Costurei. Tombo os tecidos para o direito. Vou fazer um pesponto perto da costura. Fiz o pesponto e uma costura de segurança unindo os tecidos. Vou fazer o outro lado da canaleta da mesma forma. Ficou assim. No final, minha canaleta ficou com aproximadamente 6 centímetros de largura. Vou fazer as bases dos passadores. Dobro o tecido como se fosse viés. Dobro aproximando as pontas ao meio e dobro de novo. Vou fazer um pesponto nestes 2 lados maiores. Ficou assim. Passo a base pelo passador.
Vou costurar prendendo as pontas e vou costurar o mais perto possível do passador. As bases ficaram assim. Posiciono as bases sobre a canaleta do zíper e eu vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Aqui é o fundo do fole da bolsa. Eu tô com a sarja preta e eu já uni com a manta. Transferi o molde para a manta e cortei na linha. Nos cantos tem a linha da sobra de tecido e a linha da costura, porque para dar certo eu tenho que costurar ali naquela linha da costura. Transferi as marcações para depois alinhar direitinho com o tecido de forro. No forro fiz a mesma coisa, transferi o molde, cortei na linha na parte do meio e tem a margem de costura nas pontas. Vou costurar a canaleta do zíper com o fundo. Dependendo da largura do zíper que você usou e da margem de costura para costurar o zíper, pode ser que não bata a largura da canaleta do zíper com a ponta do fundo do fole. Mas aí é só refilar para ajustar. Posiciono canaleta e fundo direito com direito. Centralizo os dois pelas metades. Vou fazer uma costura de segurança para prender. Ficou assim. Posiciono o tecido de forro do fundo do fole, direito do tecido com o avesso do zíper. E agora eu vou costurar sobre a linha. Costurei. Tombo para o direito. Vou fazer um pesponto próximo da costura. Ficou assim. E eu vou fazer a mesma coisa com a outra ponta da canaleta. Vou costurar e fazer o pesponto. Ficou assim. Dou uma ajustadinha no fole para ficar do mesmo tamanho que a canaleta do zíper. Vou fazer uma costura de segurança para unir os tecidos do fole. Ficou assim. Eu já vou aplicar o viés no fole com uma costura de segurança nos dois lados da canaleta. Ficou assim. Vou fazer a marcação das metades. Isso é super importante para fechar a bolsa. Alinho costura com costura e marco as metades, tanto na canaleta quanto no fundo do fole. Vou fechar a bolsa. Eu vou começar pela parte de trás. Normalmente eu começo com a frente da bolsa, mas como tem a tampa, pode ser que ela atrapalhe um pouquinho, então eu vou começar por ela, que no começo é um pouco mais fácil. Posiciono direito com direito. Vou alinhar primeiro pelas metades. E depois eu vou alinhando toda a volta. Estou prendendo com clips. Vou costurar toda a volta com meio centímetro de margem de costura. Costurei. Como a margem de costura é um pouquinho menor, eu nem vou precisar fazer pix ou refilar a sobra de costura. Viro o viés para o direito. Dobro a ponta alinhando com a costura.
Vou fazer isso em toda a volta e vou costurar a máquina. Ficou assim. Vou fazer exatamente igual com a frente da bolsa. Ficou assim. Viro pro direito. E a bolsa tá quase pronta. Vou fazer a alça. Você pode escolher o tamanho da alça que você quiser. Pode ser curtinha, de mão, de ombro. Eu vou fazer uma alça transversal. Mas mesmo a alça transversal, vale a pena você medir no seu corpo qual o comprimento que fica melhor para você. Dobro a alça como se fosse viés. Aproximo as pontas lá no meio e dobro de novo. Eu dobro também nas pontas. Corto as pontinhas para elas não aparecerem. Vou fazer um pesponto nos dois lados maiores. Ficou assim. Olha aqui como que ficou a ponta. Passo a alça pelo passador de fora para dentro. Deixo uns 2,5 cm de dobra. Vou costurar um retângulo para prender a ponta. Ficou assim. E faço a mesma coisa do outro lado. Uma bolsinha prática e muito fofa. Me fala se você gostou do modelo dessa bolsa e que modificações que você faria nela. Se você chegou até aqui no vídeo, escreva nos comentários. Bolsa nunca é demais, que eu vou saber que você é uma amiguinha real oficial. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. E se puder e quiser ajudar o canal a crescer, clique em valeu. Obrigada por assistir, beijocas, e até o próximo vídeo.